Muy bueno. Sí, Adriano. Bom, gente, 5 e 5. Eu vou começar, vou colocar aqui a apresentação para a gente iniciar. Agradeço aí a participação de todos vocês, a presença aqui. Rudá, vou pedir sua ajuda se mais pessoas forem entrando. Se você puder me ajudar a admitir, eu agradeço, porque aí eu paro de ver por aqui. Então, acho que fica mais fácil se você puder me ajudar com isso. Todos veem minha tela? Espero que sim. Bom, Sim, então tá bom, vamos lá. Bom, gente, a ideia é a gente conversar um pouquinho aqui com todos vocês sobre a observabilidade e também decisões estratégicas de TI. Como a gente conecta esse mundo de observabilidade com o SAP LeanIX, né? Então, para me apresentar rapidamente, eu sou a Alessandra, eu sou Country Manager da Evolutio aqui no Brasil e vou deixar o Renan se apresentar também, por favor, Renan. boa tarde, pessoal. Eu sou o Renan, faço parte aqui do time de engenharia de soluções e pré-vendas da SAP Linaex, também aqui no Brasil, trabalhando com pré-vendas, arquitetura de soluções, fazem uns 4, 5 aninhos, principalmente focando nessa parte de arquitetura empresarial. Prazer conhecê-los. Legal. Bom, vou passar rapidinho aqui, explicando um pouquinho quem é a Evolutio. A Evolutio é uma empresa multinacional, nossa matriz está lá em Chicago e nós estamos presentes também na Alemanha, Austrália, Canadá, Reino Unido e aqui no Brasil também, além da Alemanha. A gente sempre vai falar muito de observabilidade, com o tempo aqui a gente vai decorrendo, vai ficar cada vez mais claro, porque a gente fala tanto disso, e óbvio, a gente sempre vai estar conversando bastante sobre outros pilares super relevantes, que são segurança, data science, inteligência artificial e também automação. Quando a gente fala de observabilidade, a gente sempre vai falar em como apoiar a transformação de negócio e experiência do usuário com esse olhar muito forte de observabilidade, né? E como a gente trabalha com isso? Sempre apoiando os nossos clientes com uma parte muito forte de racionalização de ferramentas, como a gente apoia o cliente a entender qual é a plataforma certa para o trabalho certo, como trabalhar muito fortemente aí com redução de custos, com expansão também, e aí como entender qual é a melhor maneira de movimentar seus dados, como trabalhar com o tal do Open Telemetry que todo mundo fala tanto agora, e como usar melhor todos os seus dados, né? Então, como ao longo do tempo você vai ter o seu centro de excelência em observabilidade, o seu Site Reliability Engineering, e como a gente faz com vocês um exercício de roadmap para entender o que é mais importante ao longo do tempo para conseguir observar efetivamente todas as suas aplicações críticas. E quando a gente fala de como a observabilidade e o mercado se comportam, onde a observabilidade consegue aportar valor. A gente sempre vai falar muito em como a observabilidade apoia com toda a parte de regulamentação, que cada vez mais exige para a gente rastreabilidade, auditoria, transparência e controle aí de dados, como a gente utilizar da melhor maneira possível inteligência artificial e machine learning para antecipar falhas e anomalias que possam vir a causar impacto, como usar de uma melhor maneira a automação para que vocês consigam tomar decisões autônomas baseadas em eventos que são relevantes para a companhia e, óbvio, a parte de FinOps também, que ajuda com toda a parte de previsibilidade de gastos, como reduzir custos, como otimizar mais a infraestrutura de vocês. E aí, o valor de tudo isso para o negócio, óbvio, a gente fala além de TI, como a gente conecta toda essa parte de insights técnicos ao impacto financeiro e operacional das companhias. Como a gente vai falar de a experiência do usuário, né? Como a gente fala do que está acontecendo ali no dia a dia, no ambiente real do usuário, e como a gente garante que evitamos impactos diretos na conversão e na experiência do usuário, como a gente olha para os dados e garante a integridade e o rastreamento deles, tanto para a parte de compliance quanto para a parte de governança também. E como a gente também consegue garantir a conformidade para vocês em tempo real, para prevenir riscos e respostas a auditorias e compliance. Tudo isso a gente está falando o quê, né? No final das contas, como a gente reduz impacto de falhas críticas, como a gente consegue
ter previsibilidade com as demandas de infraestrutura, então essa coisa de alocação de recursos de uma maneira cada vez mais dinâmica, ter um dashboard que permita uma visualização cada vez mais única para que as decisões sejam rápidas e eficazes e trazer eficiência operacional para vocês e redução de custos. Depois, óbvio, a gente compartilha essa apresentação para quem tiver interesse, porque aqui tem um monte de informação e eu não vou ficar aqui, depois vocês podem também fazer perguntas, coloquem no chat, fiquem à vontade, mas a ideia é que a gente consiga dar uma visão bem geral aqui para vocês, para que a gente consiga depois mergulhar um pouquinho mais, né? E quando a gente fala de maturidade em observabilidade, é como apoiar as empresas a saírem de muitas ferramentas de equipes de TI que muitas vezes estão isoladas, cada uma com uma ferramenta, com um padrão para olhar ali para o seu negócio especificamente, e muitas vezes trabalhando com métodos manuais para entender o que está causando problema aqui, quando esse sistema para, quando eu tenho uma lentidão, o que acontece aqui? Mas muitas vezes essa análise de impacto ela pode ser muito pontual, muito demorada e nem sempre resolutiva, né? O problema pode voltar a se repetir. O nosso trabalho sempre vai ser em apoiar para que isso venha minimamente para uma abordagem padrão desenvolvida, para que os processos sejam qualificados por maturidade, por priorização, o que é mais importante, o que nunca pode parar, e se parar, como a gente vai atuar nisso com uma maneira muito mais efetiva, como a gente coloca padrões, KPIs padrão, e sempre olhando para o desempenho do negócio e não só para a TI, né? Eu não vou mais olhar para sistemas, eu vou olhar para o impacto disso para o negócio da organização como um todo, trazendo minimamente para uma estabilização, para um monitoramento que a gente chama de reativo, e óbvio, ao longo do tempo, chegando para o que a gente chama de reativo, para já ter monitoramentos já mais proativos, para ter um centro de observabilidade, e aí, óbvio, ao longo do tempo, a gente já fala muito de transformação do nível 4, que é conseguir ter machine learning, ter baselines cada vez mais acurados e conseguir, por exemplo, ter previsibilidade de 15 minutos de antecedência que algum impacto pode vir a ocorrer no seu ambiente e, com isso, atuar antes de que esse impacto aconteça. Então, eu não tenho nem impacto para o meu cliente, para o meu usuário final, e muito menos para o revenue ou para a imagem da companhia. Então, essa é sempre a ideia de a gente conseguir falar aqui de observabilidade. Para deixar mais claro, quando a gente fala aqui, né, de processo de negócio, o que a gente está falando aqui? É, por exemplo, falar de um processamento de cartão de crédito, né? A gente está numa loja em São Paulo, pode ser uma loja física em São Paulo, ou inclusive numa loja online, e como a gente consegue trabalhar entendendo todos os interlocutores que a gente tem aqui no meio dessa jornada, e se eu tenho algum problema, alguma interrupção, alguma lentidão, onde essa lentidão está ocorrendo e como a gente trabalha com isso, né? Poxa, se eu sei que é a minha processadora que tem aqui algum problema, eu vou automaticamente falar com a minha processadora para que eu possa atuar com ela. E aí eu resolvo o meu problema muito mais rapidamente do que eu parar todo mundo, toda a minha equipe e ficar imaginando, elocubrando onde está o meu problema. Essa é a grande diferença quando a gente fala de ter observabilidade e poder olhar para o nosso negócio de uma maneira cada vez mais unificada, né? Esse é um exemplo de dashboard que a gente já desenvolveu para clientes, onde a gente olha desde infraestrutura até como está a saúde do meu negócio por região. Então, poxa, como eu estou transacionando em determinadas regiões do país. Então, eu sei com o meu histórico que neste dia, nesta quarta-feira, neste horário aqui, às 5 e pouquinho da tarde, não sei que horas são exatamente agora, que a gente costuma ter 1 milhão de transações aqui em Nova York, 1 milhão de transações em São Paulo, 500 mil transações no Rio de Janeiro, e se algum desvio acontece, a gente vai conseguir clicar aqui nessas bolinhas e entender onde está esse desvio. E é possível, inclusive, monitorar os clientes que são mais importantes para a sua operação, né? Então, se um cliente parou de transacionar ou diminuiu o volume, o problema é aqui, é no meu ambiente, ou pode ser no cliente. A gente liga para o cliente, eu não vou esperar o cliente me ligar para avisar que eu estou com um problema no meu ambiente, né? A gente realmente conseguir ser preditivo aqui, conseguir entender o que acontece e evitar o impacto para o nosso negócio e para o negócio dos nossos parceiros e clientes. Aqui só mais um exemplo desse fluxo que ele se aplica para qualquer indústria, para qualquer segmento. Então, a gente está falando de varejo, de manufatura, de óleo e gás, de saúde,
não importa o segmento, a observabilidade sempre se aplica, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de uma indústria de óleo e gás, e aí a gente vai acompanhar todo o processo dela, inclusive serviços de terceiros, que aqui é Triangle, e a gente também vai olhar SAP, né, que é uma plataforma que a maioria das empresas trabalha hoje, né, ela sempre vai estar aí presente em vários momentos do processo, e a gente também consegue trazer observabilidade em SAP, como o Renan está aqui comigo, e ele tem aí, fala muito de SAP, de LeanIX, é super importante que a gente também consiga falar o quanto a gente lidar com cenários que hoje são cada vez mais distribuídos, cada vez mais complexos, né? A gente passou aí por tanta coisa, né? Trabalha de home office, volta para o escritório, vai para a filial, traz o seu device para trabalhar. Como tudo isso exige cada vez mais a resiliência nesses serviços críticos para que a gente evite impacto, né, para os usuários e para o revenue da organização. Então, a ideia é que a gente consiga mapear tudo isso e que a gente consiga ter clareza de onde eventuais impactos estão ocorrendo e como evitar este impacto, né? Então, falando aqui, pegando o gancho de SAP, é como a gente consegue lidar com esses sistemas que são cada vez mais complexos, cada vez mais intrincados lá em toda a organização, com tantos dados valiosos, mas que muitas vezes não conseguem fazer a correlação com todo o negócio da empresa. E o que que isso acontece, né? Isso traz uma série de desafios organizacionais, porque as equipes podem ficar desalinhadas e algumas vezes isoladas, a visibilidade é fragmentada, uma vê uma parte, outra parte está vendo um outro pedacinho, e muitas vezes a resposta vai ser reativa, a experiência do cliente, entenda um cliente, não só o cliente final, mas também a equipe que está ali trabalhando e muitas vezes fica estressada porque não consegue desenvolver o trabalho corretamente, e óbvio, isso vai trazer riscos também para a receita. Então, quando a gente fala de SAP, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas eu trouxe aqui um exemplo, que aí o Renan vai conseguir trazer algumas conexões aqui para a gente, mas, por exemplo, como medir o negócio com baselines e como, neste momento que a gente está falando tanto de cloud, de migração, de RISE, de S/4HANA, como ter KPIs e SLOs pré e pós-migração, como entender que você começa a ter muito mais agilidade, como você tem a clareza de que você não teve impacto na sua migração. Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer quando a gente fala aqui de observabilidade, né? Então, desde a fase blueprint, a pessoa teve aqui um momento de trava na língua, mas como a gente consegue fazer desde o início, né, essa clareza de como você está antes da migração, depois da migração, então durante a fase de migração, como você compara todos os detalhes de KPIs que você já tem, e depois na fase de produção, como você entende que tudo isso já está funcionando de uma maneira extremamente integrada e que você não teve nenhum impacto, né? Então a observabilidade acompanha o seu momento atual, o seu momento de migração e quando você já está efetivamente aí em produção. Então, a ideia da observabilidade é que cada vez mais as informações estejam integradas e gerando informações valiosas para o dia a dia da operação, para que a equipe de infra, a equipe de estrutura e de operações consigam ter os dados para que o dia a dia da empresa funcione cada vez melhor, mas que também a equipe de liderança consiga ter dados valiosos do negócio a todo momento na mão para tomar decisões que são relevantes para a companhia, né? Então, essa é a grande diferença quando a gente fala da observabilidade efetivamente, né? Agora eu passo a bola aí para o Renan para ele me complementar. Obrigada aí, pessoal. Muito bom. Tudo bem se eu assumir o controle aqui da apresentação? Claro, por Acho que favor. é mais fácil. Só um segundinho e a gente já continua aqui essa conversa. Eu acho para mim assim é excelente a gente ter montado esse webinar, né? Porque existe uma relação muito forte entre o que é o conceito, né, e a prática de observabilidade nas companhias, olhando ali para as camadas de TI, e o que a arquitetura corporativa se propõe a fazer, né? Então, para quem nunca ouviu falar, a gente trabalha aqui com essa SAP LeanIX, né, que é uma ferramenta de arquitetura corporativa, é uma ferramenta agnóstica até 2 anos atrás, algum tempinho atrás foi comprada pela SAP e aí já assumiu esse novo nome com SAP na frente, né?
E existe, como eu estava comentando, uma conexão muito grande entre o que é esse universo de observabilidade e o que é esse universo de arquitetura corporativa. A Ali, ela conseguiu dar uma visão bem interessante para a gente. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Vou pegar aqui, acho que foi, né? A Lei compartilha uma visão bem interessante, bem clara do que é observabilidade e o que ela se propõe a fazer, né? Eu vou trazer aqui o que é uma visão da arquitetura corporativa e a gente vai agora fazer a conexão entre esses dois mundos e depois mostrando um pouquinho na prática como que isso se parece, né? Quando a gente tem essas duas práticas, EA e observabilidade conectadas, né? A arquitetura corporativa, ela surge para resolver alguns grandes problemas, né? Primeiro grande problema é um problema relacionado à falta de visibilidade, né? Que também a observabilidade vai tocar nisso, né? Então, entender ali, cara, olha, que sistemas que eu tenho na empresa, que processos que eu tenho na empresa, que projetos eu tenho na empresa e como que essas caixinhas todas conversam umas com as outras, né? A gente é muito acostumado em chegar em empresas, muitas vezes, de um tamanho muito considerável e fazer uma famigerada, uma temida pergunta, né? Me fala ali a quantidade de sistemas que vocês têm hoje. E não é uma pergunta fácil de responder. Eu falo assim, não, eu acho que eu tenho 100 sistemas, 150, 200. Mas se considerar aqueles outros sistemas daquela área, dá 200, dá uns 300, né? Muitas vezes esse número de sistemas, né, quantidade de aplicações utilizadas, ele não é um número que está ali salvo num único lugar na empresa, numa única planilha, num único SharePoint, né? É uma informação que está lá granularizada, um pouquinho espalhada em cada canto. E isso gera para o negócio um problema, né? Que é uma falta de entendimento. Então, cada área conhece o seu pedacinho e existe um grande gap entre o que é a visão de negócio e o que é a visão de tecnologia, né? E aqui a gente traz esse conceito que é do Gregor Hope, né? Que é um arquiteto de soluções, arquiteto corporativo muito conhecido no mercado lá da AWS, que ele traz essa ideia do elevador da arquitetura corporativa, que explica muito bem para que serve, né? Então, o que é esse elevador? Esse elevador, aliás, esse edifício que está ali na esquerda, é a nossa empresa, é a nossa organização. Lá no topo, a gente tem tomadores de decisão executiva, né? A gente tem o CIO, o CFO, o CEO, os diretores. E lá embaixo, na sala de máquinas, a gente tem os times de tecnologia, infraestrutura, que estão ali programando, botando a coisa em produção, né? E muitas vezes existe esse gap, né? O pessoal lá da estratégia tem um plano, mas não entende bem o que de fato está acontecendo lá na nossa camada de tecnologia e sistemas. E o pessoal de tecnologia e sistemas está lá desenhando também uma solução, mas que não necessariamente é uma solução mais alinhada com o que é a visão estratégica que a empresa tem, né? E a arquitetura corporativa e o arquiteto corporativo, ele se propõe a fazer esse papel, que é o papel do cara que vai pegar esse elevador, fazer com que esse elevador seja mais rápido, mais largo e que caiba mais gente, para fazer essa informação, né? Ou seja, a visão estratégica da empresa chegar nas camadas de tecnologia e o entendimento sobre as camadas de tecnologia chegar de maneira mais fácil também na nossa camada estratégica. E a gente faz isso através de um conjunto de informações. Então, a gente vai conectando aqui várias camadas de dados quando a gente fala de arquitetura corporativa. Primeiro, a nossa camada ali de sistemas, né, aplicações, integrações, objetos de dados. Nossa camada ali de tecnologia, né, e aqui vai conversar bastante com observabilidade, todos os meus servidores, todas as minhas bases de dados, sistemas operacionais, muitas das coisas que eu consigo ali ter uma métrica direta, né, a partir da observabilidade com essas tecnologias. Essas tecnologias também a gente vai agrupar elas por provedores, por categorias. E a gente agora vai conectar isso aqui com o que é a camada de negócio e a camada estratégica da empresa, que são a nossa arquitetura de negócio e a nossa visão estratégica, né? Na arquitetura de negócio, a gente vai falar de capacidades de negócio, vai falar de processos, vai falar do organograma da empresa, né? Cara, eu tenho um sistema aqui, esse sistema eu preciso responder várias perguntas sobre ele. O que esse sistema faz? Que processos que ele toca? Onde que essa aplicação, esse sistema está sendo utilizado, né? Se eu desligar ele, ou se eu tiver uma indisponibilidade nele, como é que isso vai afetar meu negócio, né? E, por consequência, como é que isso vai afetar também a minha visão estratégica, né? Ou seja, que objetivos o meu negócio tem? Esse objetivo aqui é a visão do CIO, é a visão do CTO, são os OKRs, os KPIs da empresa, e a gente vai abaixando isso aqui para entender que processos, que áreas que tocam cada um desses objetivos. E aqui a gente tem uma visão de iniciativas, que é que projetos que eu, como empresa, estou colocando na rua para poder alcançar esses objetivos, né? Então, tem um exemplo que eu sempre costumo dar aqui, né?
Inclusive, a gente vai ter daqui uma semana, né, um outro webinar aqui com o pessoal da EPUS, o pessoal da Vulcan, sobre migração para a nuvem e como é que a gente aplica o LinaX também nesse contexto, falar ali de 6R, 7R, quem tiver interesse, tem alguns links já circulando, e a gente manda também depois mais tarde no chat. Mas um exemplo aqui, né? Objetivo, quero ser uma companhia 100% cloud. Legal, como é que eu faço isso? Vou botar uma iniciativa, que é um projeto, para tirar o meu RP hoje, que é on-premise, né, o ECC 6.0, e levar para um RP cloud na nuvem. Pegar o meu CRM também, que é on-premise, levar para um CRM SaaS, né? Então, iniciativas que são, né, projetos que levam a gente para objetivos e que vão, por consequência, impactar todo o resto, né? Meu projeto vai mexer no meu processo, meu projeto vai mexer no meu sistema, nas minhas integrações, nas minhas tecnologias, né? E a gente vai ter todas essas caixinhas aqui interconectadas. Um outro exemplo aí, para quem talvez não esteja familiarizado com a arquitetura corporativa, essa ideia de, em vez de chamar de arquitetura de sistemas, vamos falar de arquitetura de casa, que é uma coisa que a gente está um pouco mais acostumado, né? Quem nunca fez uma reforma, né? Nunca quebrou uma parede, nunca quis reformar aquele banheiro feio, né? Para fazer uma reforma, o que a gente precisa, né? A gente precisa da planta da casa, né? E essa planta tem alguns tipos, tem a planta elétrica, tem a planta hidráulica. Essas visões são importantes? São super importantes, né? São visões técnicas, mas super relevantes, porque sem elas, a gente vai fazer uma obra que vai romper a fiação, que vai romper ali um cano, e isso vai gerar para a gente uma grande dor de cabeça, né? Imagine que eu quero fazer uma reforma e eu sou o proprietário do apartamento. Só que eu não sou um engenheiro elétrico e eu estou olhando essa planta aqui que está na tela, né? O que é essa planta? É uma planta elétrica, né? Imagina que eu esteja falando ali para mim onde é que está a tomada, onde é que está a entrada de eletricidade. Essa planta, ela é importante? Super importante, já falamos sobre isso. Mas para mim, como usuário de negócio, ela não me ajuda muito. Ela vai ser útil, sei lá, para o engenheiro eletricista que eu contratei lá para a obra. Mas não necessariamente para mim, Renan, proprietário do apartamento. Mas se eu colocar essa planta aqui da esquerda ao lado de uma outra planta, né, aquela planta que a gente recebe ali no farol, que explica, olha, aqui está a mesa, né, aqui está o banheiro, aqui esse espaço, talvez fique mais fácil da gente entender os efeitos práticos daquele desenho mais técnico, né? Talvez eu consiga entender, olha, ali está falando que vai ter uma lâmpada. Essa lâmpada está um pouquinho para trás da minha mesa de trabalho. Eu queria que ela fosse um pouco mais para frente, porque daí vai iluminar melhor a minha área de trabalho, né? É uma decisão de negócio, por assim dizer, mas contextualizando uma informação técnica para poder tomar essa decisão. Um outro exemplo, né? Olha, eu estou vendo que ali tem uma tomada. Essa tomada aqui tá do lado da cama. Pô, tá ótimo então, porque eu quero ter uma tomada do lado da cama para carregar meu celular à noite, né? Novamente, uma decisão de negócio com lado a lado uma visão técnica que sustenta essa decisão e esse entendimento. Vamos sair agora, vamos quebrar a analogia, né? Esse mesmo conceito, né? Então, trazer uma visão de negócio lado a lado, a gente pode aplicar e deveria aplicar, e é o que se propõe a fazer a arquitetura corporativa. Aqui na esquerda eu tenho uma visão técnica, né? Um diagrama de arquitetura de solução, lá, as bases de dados, servidores, métricas, relação ali com as aplicações. Isso aqui é importante, é extremamente importante. Sem isso, a gente não toma nenhuma decisão, a gente não faz nenhum projeto de migração. Porém, imagine que isso aqui é um mapa dos sistemas da área de RH, né? Arquitetura de sistemas da área de RH. Se eu puxar ali o gestor do RH e mostrar isso aqui para ele, tem alguma relevância? Né? O cara vai olhar para essa tela e vai falar assim: legal, Renan, entendi agora. Né? Aquele detalhe ali que não estava tão claro, agora com esse desenho aqui fez total sentido. É um nível de informação que está muito técnico, né? Muito complexo para um usuário de negócio entender. Faria mais sentido se a gente colocasse lado a lado uma visão bonitinha, uma visão abstraída que leva somente o nível de detalhe que, para ele, como usuário de negócio, é o suficiente, né? De repente ele vai olhar, então agora eu entendi, você está me falando que eu tenho 3 sistemas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Você está falando que eu tenho 2 sistemas aqui da área de RH que são extremamente críticos e as métricas ali de observabilidade deles está muito ruim. A observabilidade que a gente tem para o sistema é muito baixa. Isso representa, para a minha área de negócio de RH,
um risco que antes eu não tinha visto, né? Então, a arquitetura corporativa ela vai permitir a gente criar visões relacionadas à nossa arquitetura técnica, mas no nível de abstração que as nossas áreas de negócio consigam consumir, né? Justamente voltando lá na nossa analogia do elevador, né? Pega ali os detalhes técnicos, leva isso para camadas mais estratégicas, mais de tomada de decisão. Então, isso é a base da arquitetura corporativa, né? O que tem a ver a arquitetura corporativa com observabilidade, né? E aí, Alê, se quiser também me complementar em algum momento aqui, fique à vontade, né? Mas a gente tem um overlap grande entre o que se propõe a fazer uma prática com o que se propõe a fazer uma outra prática, né? O LeanIX ele vai ter uma visão mais estratégica, né? Ele vai ajudar a gente a conectar todas essas informações, gerar dashboards, gerar relatórios informacionais sobre esses sistemas, só que ele não vai ter uma visão tão prática a nível de chegar numa métrica, chegar ali num KPI do funcionamento de um processo ou de um sistema, né? Quando eu olho ali, por exemplo, a minha arquitetura de negócio, no LeanIX, por exemplo, eu vou conseguir ter representação. Qual que é todo o meu mapa de processos, todo o meu mapa de capacidades, que sistema toca que processo, que sistema toca que capacidade. Mas eu não vou ter uma métrica para saber se esse processo, ou se essa capacidade, ou se esse fluxo de uso de um cliente está tão saudável quanto deveria ser, né? Porque de repente tem logs, tem informações específicas lá no sistema que eu preciso recolher para chegar nessa informação. E esse é um tipo de informação que as práticas de observabilidade, as ferramentas de observabilidade, conseguem chegar para a gente, né? Ainda que no LeanIX a gente vai ter aqui uma visão de, como a gente comentou, sistemas, componentes de TI, né? Cara, eu queria saber ali que tecnologias que eu tenho, que servidores, que base de dados, que servidor aqui que eu desligar vai me tocar aqui a aplicação. Essas visões, meu mapa de sistemas, meu catálogo de tecnologias, o LeanIX vai me dar. Mas eu tenho uma série de métricas que são super relevantes. Poxa, de todas as tecnologias de servidor que eu tenho, quais são as que têm mais disponibilidade? De todas as tecnologias que eu tenho, né, de todos os servidores, quais são os mais ou menos ocupados do ponto de vista de uso de recursos, né? Poxa, eu tenho aqui servidores que eu estou pagando e não estou usando, né? Eu estou usando 10, 5, 15% daquele servidor, ou seja, representa para mim um custo desnecessário. Isso é uma informação que eu só consigo obter com observabilidade. Porém, se eu levar essa informação da minha camada de observabilidade para a minha camada de arquitetura, isso vai ser extremamente valioso. Porque no final do dia, o LeanIX vai ajudar a gente a tomar decisões mais estratégicas. Mas quanto mais dados a gente tiver para fazer isso, melhor. E é exatamente isso que a observabilidade vai ajudar a gente, né? Conectar esses pontos de informação direto dos sistemas, direto dos logs, para gerar visões interessantes para a gente a nível de sistema. Vamos entrar em alguns casos de uso mais específicos, né? Vamos tentar aterrissar um pouquinho mais aqui essa ideia, e já já a gente sai do slide e vai direto aqui para a ferramenta, né? Então, caso número 1, tenho lá o meu modelo de informações do LeanIX, tenho lá meu stack de ferramentas de observabilidade. Poxa, lá na observabilidade eu descobri que eu tenho um problema, né? Tem uma disponibilidade ali, tem um servidor com SLA ruim, tem uma latência alta. Que legal. O problema está ali, aliás, legal não é, né? Ninguém quer disponibilidade, mas tem um problema ali detectado. Como que esse problema que eu descobri que está lá na camada de tecnologia está afetando ou pode afetar as minhas áreas de negócio? Que área da empresa é afetada? Que processo? Que capacidade de negócio? Né? No LeanIX a gente vai ter já esse interrelacionamento, né? Então, ali do meu IT Component, eu vou chegar ali, aplicação e todas as minhas camadas de negócio, tendo uma velocidade mais alta na hora de a gente entender os impactos disso. Na prática, né? Imagina que a gente tem ali um dashboard de observabilidade, tenho ali um servidor ali que está com um tempo de resposta alto, um SLA baixo, né? E eu vou ter o link dessa tecnologia, né, desse servidor, lá na minha ferramenta de observabilidade, diretamente para o LeanIX, né? Legal, o servidor aqui tem um problema. Lá no LeanIX, que servidor que é esse? Poxa, tá aqui o servidor lá dentro do LeanIX, que é o que a gente representa como um componente de TI. E se eu descer aqui embaixo, eu tenho aqui o meu mapa de relações. Cara, quem que é o provedor desse servidor? Ah, é o VMware. Ah, quais são os projetos que impactam essa iniciativa? Pode ser que esse projeto que está rodando aqui possa até ser um dos responsáveis por
ter causado essa indisponibilidade, de repente algum ajuste, alguma coisa que foi para a produção ali relacionada a essa tecnologia. Essa tecnologia, por sua vez, toca quais aplicações minhas? Poxa, todos esses sistemas aqui são sistemas afetados por esse servidor. E aqui eu vou ter a minha relação com a minha camada de negócio. Cada uma dessas aplicações tem a sua relação. Olha, que capacidade de negócio, né, essa aplicação toca. Se eu vier num outro sistema aqui, que processo que essa aplicação toca? Que capacidade? Que outras tecnologias estão relacionadas a esse sistema? Então, a gente vai ter esse mapa, né, esse interrelacionamento, desde a minha camada de tecnologia à minha camada de negócio, bem estruturado, todos esses nós encadeados, né? Então, sai de um problema lá na minha camada de observabilidade, consigo ter esse entendimento mais rápido de como que isso pode afetar o meu negócio. Vamos entrar aqui em outros casos de uso, e aqui eu vou fazer mais uma intermissão para falar de algo muito prático, quando a gente fala também de arquitetura corporativa. Vitor falou que faltou um fact sheet. Às vezes a gente exclui fact sheets da visão por motivos didáticos, Vitor. É que costumo brincar que quem está chegando agora, às vezes eu mostro o metamodelo todo ali com todas as caixinhas, fica muito complexo. Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho do Gartner Time Assessment. O que é o Gartner Time Assessment? Quando o pessoal fala de Gartner, o pessoal já lembra ali do Gartner Magic Quadrant, né? Não tem nada a ver com o Gartner Magic Quadrant, gente, é outra coisa. O Time Assessment é um padrão desenvolvido pelo Gartner e amplamente utilizado aqui na indústria e por muitas práticas de arquitetura cooperativa, que é basicamente um modelo, né, um framework de como que a gente decide o que fazer com cada aplicação que a nossa empresa tem, né? Então, esse é um outro exemplo ótimo para explicar o que é arquitetura corporativa. Quando tem alguém assim, tô ali numa conversa de bar, assim, alguém pergunta assim, Renan, o que você faz? Arquitetura corporativa, mas me explica, como assim? Imagina que você é um CEO de uma empresa. Você tem 1000 sistemas debaixo de sua responsabilidade, né? Como que você decide desses 1000 sistemas, quais que você deveria jogar fora, quais que você deveria manter, quais que você deveria evoluir, migrar para uma outra solução, quais que você deveria investir mais para fazer esse sistema melhor, né? É uma das principais coisas que o CIO tem que resolver no dia a dia prático dele. E o Time Assessment, ele é uma via prática da gente fazer isso. A gente categoriza os nossos sistemas em tolerar, investir, migrar e eliminar. E a gente faz isso segundo alguns atributos muito simples, que é o que a gente chama de fit funcional, ou functional fit, né? E o fit técnico, né? Ou technical fit. Fit funcional é, de 1 a 4, quão bom esse sistema está para as minhas áreas de negócio. Fit técnico, quão bom esse sistema está para minhas áreas de tecnologia, né? Eu posso ter um sistema que todo mundo ama e a área de tecnologia odeia. Odeia porque não tem quem dê manutenção, porque dá muito trabalho atualizar, porque a tecnologia já é muito velha. Ou pode ser o contrário, né? Pode ser que a área de tecnologia tenha desenvolvido um sistema ali, arquitetura super moderna, microserviços, porém a área de negócio odeia esse sistema. Assim, não ajuda ela na prática, não ajuda ali com os requisitos, com as funcionalidades que o sistema oferece. Então, a gente olha para esses dois critérios, o fit funcional e o fit técnico, e a gente encaixa cada sistema em uma categoria. Mas acontece com frequência, adoro os comentários. A gente encaixa sistemas em cada uma dessas categorias, e em cima disso a gente toma essas decisões. Agora, o fit funcional e o fit técnico, né? De onde que a gente puxa essa informação? E aqui a gente começa a entrar numa visão mais prática, né? Quando a gente começa uma prática de arquitetura corporativa, o fit funcional e o fit técnico, ele muitas vezes parte de uma análise mais subjetiva. Então, o que eu faço? Vamos imaginar que eu sou o responsável técnico, a Alessandra é a responsável de negócio. Então, eu basicamente disparo uma pesquisa para o Renan e para a Alessandra. Sim, a Renan, de 1 a 4, quão bom está tecnicamente, a Alessandra, de 1 a 4, quão bom está do ponto de vista da sua área de negócio. Eu respondo, a Alessandra responde, e a gente vai ter aqui uma análise do fit funcional e do fit técnico. Ajuda, porém é subjetivo, como a gente falou, né? Pode ser que a Alessandra acordou num dia ruim, né? Ela foi marcando, todos os sistemas são uma porcaria, essa empresa é uma porcaria, né? Ou seja, parte de uma análise do usuário. A observabilidade, ela vai permitir a gente começar a fazer esse tipo de análise
de uma maneira menos subjetiva. Eu começar a somar informações que eu pego ali dos meus sistemas para poder me ajudar a dizer se essa qualidade técnica ou funcional de um sistema está boa ou não, né? Então, vamos partir aqui de um exemplo do fit técnico, né? Então, tenho ali algumas métricas de qualidade técnica que eu posso ter para um sistema. Disponibilidade, né? Latência do sistema, ele responde rápido, demora para responder. Consumo desses servidores, né? Então, isso pode até indicar a qualidade da minha arquitetura. Poxa, se eu tenho 10 servidores que eu só uso 5% desses servidores, poxa, será que, do ponto de vista arquitetural, a gente fez o sistema direito? Será que não compensava fazer um negócio mais autoescalável para fazer com que a gente só pagasse a quantidade de servidores que realmente faz sentido, né? São todas métricas que o stack de observabilidade vai poder gerar para a gente. E a gente vai levar essas métricas para a nossa camada de aplicação. Lá na nossa camada de aplicação, para fazer a qualidade técnica do sistema, vão ter vários índices que eu posso utilizar. Qual que é o stack arquitetural, né? Então, a arquitetura baseada em microserviços, monolítica, em eventos. Qual que é o conhecimento existente sobre essa tecnologia que a gente está utilizando hoje? Tem muita gente no mercado que conhece essa tecnologia, tem pouca gente. E as métricas técnicas de qualidade, ou seja, a gente vai poder utilizar essas métricas que vêm de sistemas, não são informações subjetivas, são informações super objetivas e mensuradas, e leva isso para a minha camada de aplicação. E eu defino minha adequação técnica do meu sistema considerando essa informação. Eu faço um cálculo aqui em cima desses dados, né, em cada um desses fatores e chego ali num ajuste técnico. Mesma coisa posso fazer para o meu ajuste funcional. A Lê deu alguns exemplos ali nos slides dela, né, de visões que a gente pode ter, onde a gente faz a mensuração da observabilidade, não para um componente de TI, mas para um componente de negócio. Eu faço ali, mapeio toda a jornada do cliente, em cada etapa da jornada do cliente, eu mensuro qual que é a velocidade que o sistema respondeu para ele, qual que é a quantidade de vezes que alguém abandonou o carrinho lá aberto, né? Quanto tempo esse usuário demora para realizar essa ação dentro do sistema? Todas essas informações que a gente vai poder obter, né? E a gente vai tirar essa informação, levando ela ali da nossa camada de observabilidade, alimentando isso dentro da minha ferramenta de arquitetura corporativa, né? Aqui dois exemplos, né? Transações realizadas, quantidade, falhas da experiência ou jornada do usuário, e a gente vai agregar isso aqui a nível da aplicação. E isso vai me ajudar, né? Do ponto de vista funcional, eu posso ter outros atributos que eu posso olhar, né? Em vez de só perguntar para a Alessandra, olha, essa aplicação está boa ou ruim, eu posso ver, essa aplicação, ela se adequa bem ao processo, do ponto de vista de funcionalidade, essa aplicação está boa ou não, essa aplicação atende às normas de compliance de negócio da empresa, e eu levo aqui também as métricas de negócio e experiência que a gente gerou a partir da minha stack de observabilidade para fazer esse cálculo do time. Então, isso vai permitir com que a análise que a gente vem a fazer da adequação funcional e técnica do nosso sistema seja realmente muito mais apurada. Vou abrir isso aqui no sistema para deixar um pouco mais prático, né? Então, o que é aqui a nossa análise do time, para quem nunca viu? Isso aqui a gente parte de um relatório que a gente chama uma visão aqui de adequação técnica e funcional. Isso aqui é um mapa de bolhas de sistemas. Cada bolinha dessa representa uma quantidade de sistemas. Se eu clicar em cada uma dessas bolhas, vai falar quantos sistemas e quais são eles. No ponto superior direito, são as aplicações excelentes, verdinhas, né? Ou seja, tecnicamente e funcionalmente são muito boas. No canto inferior esquerdo, são as aplicações vermelhinhas, que tecnicamente e funcionalmente são muito ruins, né? É ótimo, porque para explicar para uma área de negócio é muito fácil. O que a gente quer fazer? Quer diminuir a quantidade de bolinhas vermelhas, aumentar a quantidade de bolinhas verdes, né? Muito intuitivo o que a gente gosta de fazer. O que a gente gostaria de fazer e o que é o papel da arquitetura corporativa, né? Em cima desse tipo de relatório, a gente vai gerar um mapeamento como esse, que é um mapa de todos os sistemas da nossa empresa, qual capacidade de negócio que ele suporta, então que sistemas que eu tenho que suportam cada uma das minhas funções de RH, cada uma das minhas funções financeiras. E eu apliquei aqui essa análise do time. Então, tá vendo aqui que está marcado eliminar, investir, migrar, tolerar. Eu marquei cada aplicação com essa análise a partir do meu fit funcional e do meu fit técnico. Isso, na hora que eu levar isso para um board, para uma reunião de planejamento orçamentário da área de TI é extremamente valioso,
Porque eu vou saber, legal, quais são as aplicações que a gente já definiu que a gente deveria investir mais? Quais são as aplicações que a gente já definiu que deveria manter do jeito que está, que deveria, de repente, eliminar porque a aplicação é muito ruim, não ajuda ninguém na empresa, né? De repente, a gente substituir por uma outra aplicação melhor, né? Então, isso aqui vai permitir a empresa tomar decisões estratégicas mais inteligentes, né? Aqui, nesse caso, o fit funcional e o fit técnico estão prontos já, né? Essa informação, ela já está aqui dentro da ferramenta. Mas o LinaX ele vai permitir a gente pegar algumas dessas informações que vêm lá do stack de observabilidade e poder trabalhar com elas, né? Então, aqui eu tenho um mapa de sistemas e a gente está trazendo alguns atributos para esse mapa de sistemas. Primeiro, o nível de estabilidade do sistema, que vai de excelente a abaixo do esperado. Como que a gente mede isso? A gente marcou lá no LinaX qual que é a disponibilidade atual desse sistema, nesse caso 0,99, e qual que é a disponibilidade que o sistema de fato chegou. Essa informação aqui da direita, ela vem lá do meu stack de observabilidade, né? Eu tenho ali um componente de observabilidade lá no meu servidor, lá nas minhas tecnologias, meu APM, né, meu Application Monitoring, que vai gerar essa métrica para mim e eu vou ingerir essa métrica lá no LinaX. Eu vou poder olhar, por exemplo, de todas as minhas áreas de negócio, eu quero saber qual que tem mais sistemas que estão rodando abaixo do meu SLA. Olha, ali em finanças o negócio está ruim, Enterprise Support, que são aplicações corporativas, o negócio também está ruim. Ali a minha área de Customer Relationship também tem um problema mais alto, né? Então, quais são todas essas aplicações que hoje eu tenho SLA abaixo do esperado? Na hora que eu estou tomando uma decisão, né? Pô, que aplicações que eu migro primeiro no meu projeto de nuvem, que aplicações que eu justamente invisto, migro, elimino, esse tipo de dado pode ser uma informação relevante para nossa tomada de decisão, né? Isso está aqui, novamente, no nível de sistema. Vamos sair daqui do nível de sistema e entrar lá para o nível de processo, como a gente comentou que era o segundo caso de uso. Então, aqui são todos os meus processos da empresa, né? O meu mapa de processos. E a gente está... Oh, legal, maravilha, caiu aqui a sessão. Acontece. Vamos voltar ali. Mapa de sistemas com a nossas métricas de processo. Legal. Então, isso aqui é um mapa de todos os processos da empresa e para cada processo, obviamente, isso aqui pode ser uma coisa customizada ali para cada um dos processos e existe um esforço diferente lá do ponto de vista de observabilidade, porque cada uma dessas métricas eu preciso puxar de um sistema, né? Então não é a mágica, eu vou plugar na observabilidade, a observabilidade vai ler tudo, né? Existe um projeto ali na minha ferramenta de observabilidade para poder alcançar, a gente saber exatamente que métricas que eu quero puxar para cada um desses sistemas, né? Porque processos diferentes vão prescindir de métricas diferentes. O que é o sucesso num processo não é a mesma métrica de sucesso em outro processo, né? Mas uma vez que eu tenho essas métricas de observabilidade, eu trago isso para o LinaX e eu posso ter uma visão como essa, olhando cada um dos meus processos, quais processos têm métricas verdinhas, quais processos têm métricas vermelhinhas, né? Ou seja, quais que têm uma boa saúde e quais que têm uma saúde ruim do ponto de vista de processo, né? E isso, novamente, vai permitir a gente alimentar aquela nossa visão da adequação funcional e técnica e chegar numa tomada de decisão para cada um dos sistemas da nossa empresa. Então, a gente está falando de enriquecer a nossa prática de arquitetura corporativa com a nossa visão ali de métricas, seja de negócio, seja de tecnologia. Para fechar, para eu planejar o meu projeto de implementação de observabilidade, eu também posso usar o LinaX. Aqui eu vou trazer ainda um outro relatório que parece aquele lá que a gente acabou de ver, porque as cores são parecidas. Mas, na verdade, eu estou vendo um outro campo. Lembra que a Alessandra comentou que a gente pode ter um nível, um assessment de observabilidade para cada sistema, né? O sistema pode ter uma observabilidade caótica, estável, otimizável ou preditiva, né? Caótica, ninguém sabe o que está acontecendo, caiu, desespero, gritaria, fogo no parquinho, né? Para conseguir resolver o problema. Preditivo, a gente consegue saber com até 15 minutos de antecedência que esse problema pode acontecer, né? E a gente já age ali naquela infraestrutura, naquele componente, antes mesmo disso resultar um problema, né? Todo essa análise, o resultado desse assessment, a gente pode colocar em cima do LinaX, né? E aí eu vou poder fazer análises como essa. Cara, eu quero ver aqui das aplicações que eu tenho, caótica, estável, otimizável, preditivo, né? O que eu marquei aqui para cada uma dessas aplicações. Eu quero ver
somente as aplicações mais críticas. Eu tenho outro campo lá no Linux que eu posso marcar quais são as aplicações que, em teoria, não podem cair em hipótese nenhuma. E aí eu vou chegar numa análise interessante, que é quais aplicações não podem cair em hipótese nenhuma, porém, se caírem, ninguém sabe como resolver. Ou seja, é daí que a gente, em teoria, deveria começar o nosso projeto de resolver o problema, né? Quais aplicações a gente começa a implementar uma prática de observabilidade primeiro? Linux também pode ser uma ferramenta que vai ajudar a gente nesse tipo de processo de tomada de decisão também, né, num relatório como esse. Só, por exemplo, Microsoft 365, Revenue Collector, HP Service Desk, SAP TRM, todas essas aplicações que a gente marcou como caóticas e que são extremamente críticas. Se cair, provavelmente a gente para de faturar ou para um processo extremamente relevante e não tem para quem ligar para pedir ajuda, né? Vai ser um processo bastante doloroso resolver esse problema como empresa. Pessoal, para dar ali uma visão geral, né, da interconexão entre essas duas práticas, acho que isso foi um pouco do que a gente queria apresentar no dia de hoje, né? Eu vou deixar aqui um slide de segmento, né? Tanto do ponto de vista de assessment, de observabilidade, né? Essa é uma oferta que a Evolute tem, eu vou deixar ali falar sobre isso também, mas nos colocar à disposição, tanto eu como... Nossa, eu fui falando, gente, agora que eu percebi que foi escurecendo, eu tô aqui no escuro, me perdoe. Foi acabando a luz no meio da apresentação, né? Do lado da arquitetura corporativa, né, do lado da SAP Lina X, a gente também se coloca à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre ferramentas de EA, como é que eu crio uma prática de arquitetura corporativa na minha organização, casos de clientes reais que já implementaram aqui no Brasil e tiveram um sucesso muito interessante, a gente também se coloca à disposição. Vocês podem também estar entrando em contato aí com o pessoal da Evolute e da Epuse para a gente começar essa conversa. É isso aí. Repito aí as palavras do Renan. Quem quiser conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, por favor, nos procure. E aí convido vocês, quem tiver interesse, a gente, por favor, apontem a câmera aí para esse QR Code. Vocês conseguem receber ao final aí da pesquisa um assessment para entender um pouquinho como está a observabilidade na empresa de cada um de vocês, né? Então, ainda temos aí mais 9 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser já tirar algumas dúvidas, por favor, fiquem à vontade aí, aproveitem esse momento. A gente agradece a participação de todos, mas se quiserem fazer alguma perguntinha, aproveitem. Legal, já chegou Ah, uma já pergunta chegou aqui no uma. chat, Marcel, né? Como as ferramentas de observabilidade se comunicam com o SAP LinaX? APIs, real-time? Essa comunicação toda ela é feita via APIs. Para quem tiver com uma pergunta nesse sentido, o LinaX ele vai ter várias integrações nativas, ferramentas de CMDB, ferramentas de processos, de projeto, para a gente imputar informação. E o LinaX ele também vai ter APIs abertas que permitem a gente tanto exportar quanto enviar dados para o LinaX de maneira programática e em real time. Então, não é um processo de batch. Aí vai depender um pouco do tipo de dado que a gente quer integrar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de CMDB, às vezes a gente tem clientes aqui no Brasil que sincronizam mais de 2 bilhões de registros do CMDB para o LinaX por dia. Nesse caso, por exemplo, já não faz tanto sentido você fazer real-time, né? Porque é um esforço enorme, compensa fazer um processo de batch. Mas dependendo do cenário que a gente tiver de integração, a gente pode montar isso, seja em batch, seja em real-time, mas a comunicação é via API. Legal. Ó, temos mais perguntas aqui. Para mim, falando aqui, o Adriano está perguntando que o conceito de observabilidade está em crescimento no mercado brasileiro, verdade? Quais ações que podem ser feitas para preparar o público que vai aproveitar dessas ferramentas para compreendê-las e utilizá-las? Adriano e todos, né? Acho que, na verdade, as ações vêm justamente de todo o trabalho conjunto que a gente faz de consultoria, junto com as empresas, para que todas se preparem e consigam extrair o melhor resultado dessas ferramentas, né? Então, a questão é como preparar para extrair resultados de negócio, né? Como abstrair
a informação de que eu implementei aqui uma ferramenta, existem várias ferramentas no mercado, a gente implementa e suporta todas elas, então não existe uma única ferramenta que resolva aí o problema, mas a gente suporta o cliente com uma ferramenta que ele talvez já tenha dentro de casa, ou apoia o cliente a escolher aí a melhor ferramenta para o momento dele, e a gente vai preparar o cliente de acordo com o negócio dele, com o que é importante para ele, o que é crítico para ele, para que aí sim ele consiga compreender e usar a ferramenta para o que é relevante para ele. Né? E aí, para você, Vitor, não sei se respondi, espero que sim, mas, Vitor, o LinaX hoje consegue comunicar nativamente com ferramentas SAP. Existem interfaces e integrações com ferramentas de terceiros também? Sim, Vitor, para o Vitor é para o Renan, na verdade. eu acho que era para mim. É, É que quem fez a primeira pergunta de relação à integração foi o Vitor, acho que foi por isso. é, Sim, como eu comentei, o Linux ele tem integrações nativas com outras ferramentas. SAP é uma dessas ferramentas, né? Mas ele vai ter ali algumas integrações nativas, por exemplo, ServiceNow, Signavio para parte de processos, Jira para parte de projetos, né? Tudo aquilo que não tiver uma integração nativa, a gente consegue fazer integrações configuráveis via API. Então, qualquer integração a gente consegue estabelecer. Não temos integração nativa com Datadog, mas temos clientes no Brasil que já fizeram a sua própria integração com Datadog. Normalmente, as integrações elas não são nativas de observabilidade, porque a forma de implementar observabilidade de uma empresa para outra muda muito. Então, diferente. a métrica que eu pego, o que eu estou puxando ali, é muito específico empresa por empresa. Então, por isso que a gente não tem um único conector para uma frente de observabilidade que é universal. Mas a gente tem clientes já no Brasil que fizeram conexão com o Datadog, por exemplo. A gente pode utilizar isso como referência e trazer outros casos. Ó, o Vitor tá com a mão levantada, Vitor. Se você quiser desmutar, pode perguntar. Pacientemente ali, tava com a mão levantada. Tá com o braço doendo já. Não, tô brincando. Isso. Tudo bem, pessoal? Ótima apresentação, Renan, como sempre. Aí, já vi algumas. Alessandra, maravilhoso também. Obrigada. Uma para o Renan e uma para a Alessandra. Primeiro para o Renan. Essa parte da observabilidade que vocês estão trazendo, com as informações que vêm, por exemplo, do Datadog ou qualquer outra ferramenta que venha, eu entendo que a gente, dentro do LeanIX, nós não temos algo já preparado para isso, ou temos? Digo, por exemplo, campos preparados para receber essas informações, ou customizamos isso como queremos ali? Primeiro, Não Renan, né, no existe um, caso. não existe um padrão da forma de imputar essa informação. Aqui a gente trouxe um exemplo de como é que isso poderia ser feito. Isso pode variar um pouquinho dependendo do que a gente estiver pegando ali a nível de observabilidade. No LeanIX, a recomendação geral é que isso vai ser uma abstração do que a gente tiver lá em observabilidade. Então, por exemplo, eu botei ali um campo que a gente chamou ali de métricas do processo. Cara, eu posso ter, para um processo eu posso olhar duas métricas, para um outro processo eu posso olhar 22 métricas, né? No Perfeito. final do dia, a gente no LeanIX, eu não quero ter que olhar cada uma dessas métricas. A ferramenta de observabilidade ela já vai me dar um dashboard para isso. Mas eu gostaria de ter uma abstração disso para eu poder saber, olha, no geral, esse processo está bom ou está ruim. No geral, essa tecnologia está bom ou está ruim. Então, e é por isso que fica um pouco custom, digamos assim, dependendo do processo da ferramenta que a gente está pegando. Que pode ser que e aí a gente vai, na hora que a gente montar essa integração, que a gente monta esse nível de abstração, né? Olha, vou pegar essas métricas aqui, vou fazer um cálculo em cima disso e vou abstrair para dentro do LeanIX dessa maneira, né? Não vai ser uma informação um para um que a gente vai mapear nas duas ferramentas, né? Esse nosso middle, esse nosso script para fazer essa movimentação dessa informação é o que vai definir o quanto que a gente vai abstrair. Faz todo sentido, inclusive. Como as ferramentas são diversas, você trazer também coisas diversas. Tem sistemas que, como vocês apontam também, como essa métrica, que não aceitam qualquer tipo de observabilidade. Então, tem um monte de coisas aí também. E aí, para a Alessandra, uma coisa rápida que eu reparei na apresentação, não sei se foi o meu olhar chato ou se é uma coisa de fato aqui. Eu vi que quando você comentou sobre integrações, observabilidade de integrações também de interfaces, e o Renan, quando ele apresentou, por acaso, naquela onde tinha aquela vertical de LeanIX com observabilidade, eu reparei que nas integrações e nos objetos de dados não tinham uma comparação da cor somente do LeanIX
e não tinha algo de observabilidade. Isso foi eu, que nem eu disse, talvez tenha sido chato, ou se realmente tem alguma coisa ali, um pulo do gato para fazer alguma coisa desse tipo. Não, não. Na verdade, foi talvez alguma coisa que a gente não reparou. A gente não reparou nesse detalhe, obrigada por reparar, mas a gente não Tá bom. tem nada nesse sentido, não. Fica tranquilo. É uma coisa para a Não, tá gente bom, porque prestar atenção aí numa próxima, mas a gente consegue com observabilidade para a gente. É como o Renan já falou super bem aí, para a gente a integração com o LinaX ela é tranquila e é óbvio, caso a caso para cada um dos clientes, dependendo da ferramenta que ele está utilizando. perfeito. Tá bom, aqui eu vejo que integração, principalmente integração entre sistemas, deveria ter uma grande observabilidade. Óbvio, cada sistema funcionando com seu componente é importante, mas integrações são sempre os problemas que a gente enfrenta aí no dia a dia dos projetos, além da disponibilidade. Então, ficam os dois assim como disputando o primeiro lugar. Sim, Não, sem a dúvida. gente consegue ter esse tipo de relacionamento, né? A gente tem alguns clientes, por exemplo, que integraram. Aí vai variar muito o mecanismo. Posso dizer isso porque eu já trabalhei bastante tempo com ferramentas de gestão de API também, né? E normalmente as ferramentas de gestão de API, elas têm, às vezes, ali a própria camada de analytics dela, que fala ali disponibilidade, quantidade de chamados, coisas do tipo. Então, tem clientes que já integraram, por exemplo, o LinaX com a sua própria ferramenta de API Manager, que já gera essas métricas para poder ter ali uma visão de qualidade da API dentro do Next também de uma forma abstraída, né? E para as ferramentas que não têm esse tipo de dado, né, já embutido com uma forma nativa da ferramenta, a gente também dá para gerar ali uma visão a partir de uma visão mais custom de observabilidade em cima dessas métricas de API, e daí seria o mesmo esquema, né? Mas novamente não é um padrão, né? Não existe uma única forma de fazer isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Bom, se tiverem mais alguma pergunta, põe o próximo slide, por favor, Renan. Nossos contatos estão aí também. Aí, qualquer coisa, fiquem à vontade em mandar e-mail para a gente, em nos procurar. Então, por favor, nos procurem. E aí a gente fica à disposição aí para apoiar, para entender um pouquinho mais o negócio de cada um de vocês e como a gente consegue apoiá-los. Joia. Muito Semana que obrigada, então, a vem todos. temos É mais um verdade, webinar, tem outro né? semana que vem. Tem link aí no chat ou cadê o. Cadê o Rudá? Rudá, ajuda a Tô gente com o aqui. link aí no chat. Manda o Do link aí no próximo chat da webinar. semana que vem. Vamos ter um outro webinar também aqui com o pessoal da Epiuse sobre migração para nuvem, né? Metodologia 6R, 7R, como é que a gente aplica isso também e conecta isso a uma prática de EA com Linux. Então, sempre interessante, né? Esse tema, esse também é um outro tema quente. Então, Vou, ó, pegar o link para vocês aqui. Se registrem, por gentileza. Aproveitar também que vocês estão aqui já falando comigo. Também sigam a página da Epiuse e da Evolutio aqui. Estamos iniciando, né, as atividades da Evolutio aqui no Brasil. Aliás, a parte de marketing, né? A Evolutio já está há bastante tempo, né? Eu Agora já a tô parte de marketing é aqui, ó. agora. Agora a minha parte vai começar agora. Então, vou deixar no chat aqui para vocês também, tá bom? Isso aí. Bom, gente, Mais alguma pergunta, pessoal? acho que não. Bom, mas se Tem tiver, mais nos alguma? procurem, fiquem à vontade. A gente manda depois um e-mail para vocês também, agradecendo aí a participação, dando mais detalhes. Quem não respondeu a pesquisa aí o assessment de observability, a gente manda o linkzinho lá de novo, vai o QR Code de novo. Então fiquem à vontade aí para responder e para entrar em contato conosco. Obrigada aí pela participação de todos. Tenham uma excelente noite nesse friozinho que estamos passando por esses dias. E aí espero que nos falemos em breve. Obrigada, gente. muito Um obrigado. abraço. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado, Ale. Tchau, tchau, Obrigada pessoal. eu, Renan. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.